maior evento desportivo do mundo são os Jogos Olímpicos. São a versão moderna de uma coisa que acontecia na antiga Grécia. Os jogos eram feitos em honra ao deus principal da mitologia dos gregos, Zeus, o deus supremo, e dizem os historiadores que terão começado por volta de 2500 anos antes de Cristo. A partir do ano 776 antes de Cristo, existem registros das provas que foram feitas e dos nomes daqueles que ganharam. E estes, os vitoriosos, eram honrados como heróis. Os jogos se realizaram até o ano 393 da era cristã, quando foram interrompidos por decreto imperial. Curiosamente, foram interrompidos porque o cristianismo tinha se tornado uma religião dominante no império e esta celebração era uma celebração pagã. E por isso os jogos foram interrompidos. Os atletas, os jovens atletas que competiam, eram por regra treinados desde muito cedo, desde a infância. E apenas os cidadãos do Estado podiam participar nas provas, os escravos não podiam. Havia vários tipos de competições, corridas de várias distâncias diferentes, salto em comprimento, lançamento do disco, lançamento do dardo, luta, e depois também havia corrida de cavalos, corridas de carros puxados por cavalos e o pentatlo, em que um mesmo atleta fazia 5 provas diferentes. Os gregos valorizavam tanto os Jogos Olímpicos que durante o período da realização daquelas provas não podia haver guerra, era a chamada paz olímpica. E outras cidades gregas começaram a copiar a ideia e fazer também algo semelhante ao que se fazia em Olímpia, e vários jogos aconteciam em vários lugares da Grécia. Abaixo dos Jogos Olímpicos, os mais importantes eram os Jogos Istmicos, que aconteciam em Corinto. Eram feitos a cada 2 anos, em honra de Poseidon, que era o deus dos mares, já que Corinto era uma cidade voltada para o mar, e além das provas que as Olimpíadas normalmente tinham, os Jogos Istmicos tinham também provas náuticas. E os coríntios valorizavam muitíssimo estes atletas e esta prova. E é provavelmente com isto em mente, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, menciona os jogos, os atletas e a sua participação, comparando-os com a disciplina necessária na vida cristã. Veja na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24. 1 Coríntios 9, a partir do verso 24, Paulo escreve à cidade onde se realizavam estes jogos tão importantes. Parte da economia de Corinto gravitava à volta da realização dos Jogos Istmicos, e ele diz o seguinte, verso 24: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Fácil o irmão identificar que o apóstolo Paulo cita 2 das competições mais importantes, a corrida e a luta. E ele compara a vida cristã às duas. Ele diz, a vida cristã é como uma corrida. Temos uma meta, temos um objetivo, temos um alvo. Não vamos correr até cair para o lado. Nós sabemos que vamos chegar lá e temos um alvo para alcançar. Isto exige disciplina, persistência, força mental para mantermos-nos focados no alvo. A vida é também uma luta. E nessa luta há que saber vencer e não andar a dar murros no ar. Como Paulo diz, eu não ando a esmurrar o ar, eu não ando a dar golpes no vazio, porque senão o meu adversário vai derrotar-me. Eu sei como luto, eu sei como concentro a minha vida cristã para ser vitorioso. E o contexto de que Paulo está a falar isto é o contexto da responsabilidade da vida cristã.
Paulo estava a dizer aos crentes de Corinto que viver a vida cristã exigia treino. Treino. Disciplina. E é interessante, irmãos, comparar treino e tentativa. Imagine comigo, use a sua imaginação agora, eu creio que os irmãos vão conseguir fazê-lo facilmente. Imagine que alguém vai a uma sala de concerto e assiste a um pianista tocar um concerto para piano de Beethoven, pronto. E ele gosta de ouvir, fica deliciado e termina de ouvir aquele concerto, está extasiado, que coisa maravilhosa, que destreza, que capacidade, que melodia, que música. Agora imaginem comigo a cena, ele desloca-se até ao piano, o pianista já saiu, os músicos estão ali a olhar, não percebem o que é que se passa, o indivíduo chega ali ao pé do piano, puxa do banco, senta-se e vira-se muito sorridente para o pianista. Eu vou tentar tocar esta peça. Acha que ele vai conseguir? Não. E todos nós rimos e dizemos assim, coitado, o rapaz deve ter algum problema, né? Deve faltar alguns parafusos, porque toda a gente sabe que não é só tentar. Ninguém tenta tocar um concerto para piano. Para poder tocar um concerto para piano, primeiro você tem que aprender música. Demora um bocadinho. Depois você tem que aprender a tocar aquele instrumento. Você tem que desenvolver. Para chegar a tocar uma peça destas, um concerto para piano de um dos grandes compositores da história, você provavelmente vai gastar alguns anos para chegar lá, muitas horas de treino diários para um dia, então, quem sabe, ter condições de o fazer. Não se faz tentando, faz-se treinando. Mas continue a pensar comigo. Você está num local, há muitas pessoas a conversarem e reparam que a pessoa que está ao seu lado está a notar dois indivíduos a falarem em inglês. Um indivíduo não sabe nada de inglês, mas ele está a ouvir duas pessoas a falarem em inglês. E ele presta atenção assim, muito cuidadosamente, percebe que ali há algum padrão, algumas palavras repetidas, e depois que aqueles dois ingleses estão ali a falar um bocado, ele vira-se para si e diz assim, eu vou ali tentar falar com eles. E mais uma vez os irmãos riram, não é? Porque ninguém fala uma língua por tentativa. A gente não tenta falar uma língua. A gente aprende uma língua. A gente senta para estudar uma língua. A gente arranja um professor daquela língua. A gente descobre onde é que há uma gramática daquela língua. A gente gasta tempo aprendendo a pronunciar corretamente as palavras. Porque senão simplesmente não vai sair absolutamente nada. Nós não falamos uma língua a tentar. Para podermos falar é preciso treinar. Imagina ainda comigo que há um jovem que está a ver as provas olímpicas na televisão e ele assiste a maratona, aquela prova, uma das provas rainhas das Olimpíadas, 42 quilómetros a correr. 42 quilómetros a correr, é preciso ter muita vontade, não é? E ele assiste àquela maratona e quando vê no fim o estádio em pé, em auge, a aplaudir o atleta que chega em primeiro, a medalha de ouro, diz, eu vou me inscrever na próxima maratona. E ele vai lá e inscreve-se na maratona para poder correr. Eu vou tentar correr a maratona. E mais uma vez os irmãos estão a abanar a cabeça como quem diz, não vale a pena tentar. Ninguém corre a maratona porque tentou. Tem que haver um treino significativo de meses para preparar o corpo, a mente. E mesmo assim, se os irmãos assistirem algum dia a uma prova destas na televisão, vão ver que alguns destes atletas de alta competição, muito bem treinados, ficam pelo caminho. Há então uma distinção clara entre tentar e treinar. Tentar é aquilo que acontece quando nós procuramos fazer alguma coisa sem preparação. Se for uma coisa muito simples, às vezes até dá certo. Mas dificilmente vamos conseguir fazer outra vez. Treinar é quando nós fazemos algo repetida e metodicamente, com disciplina e perseverança, para que então possamos vir a fazê-lo de forma natural, com precisão. Quanto mais difícil o alvo, quanto mais valioso o alvo, mais necessário o treino. E aqui que Paulo queria chegar, ele dizia assim, olhem para os jogos da vossa cidade, irmãos de Corinto. Aí os jogos istmicos que vocês valorizam tanto. Olhem para a importância do prémio que estes atletas ganham. É relativo. Um prémiozinho, naquele dia toda a gente bate palmas, depois no outro dia já ninguém se lembra mais. E no entretanto eles treinam tanto.
esforçam-se tanto, dedicam-se tanto, quanto mais para viver a vida cristã. Se para tocar um concerto de piano, falar uma língua ou correr a maratona é preciso treinar, por que é que será que nós achamos que podemos viver a vida cristã por tentativa? Eu vou tentar ser como Jesus. É isso que a maioria dos crentes parece fazer. Os desafios que são colocados ao cristão são pequeninos. É só isto que é pedido aos irmãos e a mim. Que vivamos como Cristo viveu, que sejamos o mais parecido possível com Ele, que falemos como Jesus falou, que as nossas reações sejam aquelas que Jesus teria, que nós amemos o nosso inimigo, que nós perdoemos aos que nos maltratam, que nós oremos pelos que nos perseguem, que sejamos cheios do Espírito Santo, que vivamos de tal maneira a refletir a glória de Deus. São alvos valiosos? Sim. Não há nada mais valioso na vida. São fáceis de conseguir? Não. O irmão acha que é fácil amar o inimigo? O irmão acha que é simples orar por alguém que o persegue? O irmão consegue naturalmente ter uma reação igual à que Jesus tinha diante das lutas e tribulações da vida? Não, irmãos. Só por tentativa nós não vamos conseguir. Não admira que os cristãos sejam tão fracos em parecer com Jesus. Não admira que muitas vezes o mundo até aprecia Jesus mais ou menos, mas tem tanta dificuldade em se relacionar com a sua igreja. É porque viver a vida cristã, irmãos, é viver como Jesus viveu, e para isso nós temos que ter um alvo bem definido. Nós temos que treinar e temos que manter a disciplina para alcançar o alvo. E manter a disciplina, irmãos, significa que nós vamos praticar de forma regular, sem nos deixarmos influenciar pela vontade. O pianista que está a preparar um concerto, ele não treina no piano só quando lhe apetece. Muitas vezes ele levanta de manhã, olha para o piano e diz assim, não quero, mas tem que ir. Porque se ele ficar 2 ou 3 dias sem treinar, as mãos já não correm com a mesma facilidade. Aquela pessoa que quer aprender a fazer as coisas precisa fazê-lo mesmo que não tenha muito desejo. Ela submete a sua vontade, submete o seu corpo, organiza a sua vida para poder fazer aquilo, porque sabe que não há outra maneira. É preciso haver método e sistema, não deixando que isso iniba a nossa naturalidade, mas sem isto não há continuação e não há crescimento. É preciso haver persistência. E quais são, irmãos, algumas das disciplinas cristãs fundamentais? Qual é o treino cristão fundamental para que nós possamos viver como Jesus viveu? E aqui eu vou dizer aos irmãos que eu vou-vos transmitir algo que é realmente totalmente novo. Os irmãos nunca ouviram isto. Mas prestem atenção porque é uma novidade importante. E a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, de disciplina, se quisermos viver como Jesus viveu, é na oração. Nós sabemos que a oração é um presente maravilhoso de Deus. Nós sabemos que ela nos permite acesso direto ao trono da glória. Nós sabemos que Deus ouve as nossas orações e nos responde de formas maravilhosas. Nós sabemos por experiência própria que quando nós oramos, nós ficamos mais fortes espiritualmente. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas apesar de nós sabermos tudo isto, nós não treinamos, não praticamos, não perseveramos. Não será duro demais, irmãos, dizer que a maioria dos crentes só ora quando está em dificuldade. Essa é a verdade. Só quando as coisas complicam. Oram às refeições. Aquela oração padrão. Parece que a gente já não consegue até comer sem orar primeiro. Mas muitas vezes é daquelas orações que não passam do teto, que a gente não chega realmente a falar com o Senhor. As reuniões de oração nas igrejas são, regra geral, as menos frequentadas. Apesar de que os crentes sabem tudo isto. Hoje eu fiquei feliz, irmãos. Hoje nós tínhamos, acho que umas 30 pessoas na reunião de oração. Foi muito bom. Acho que foi a reunião de oração mais significativa desde que eu me lembro aqui na igreja. Pelo menos que eu me lembro da reunião que nós fazemos às 9 da manhã. Às 9 da manhã, pastor? Tenha paciência. É curioso, irmãos, que no meu caminho para cá, eu passo ali por uma região onde há um espaço para as pessoas correrem
E eu passo ali por volta das 8h30, 8h40 para poder vir para a igreja, e todos os domingos, quando eu passo ali, há uma quantidade de pessoas a correr, às 8h30 da manhã. É interessante. Hoje o tempo não estava grandes coisas, não é? Estava chuva, estava vento, apetecia ficar em casa. As pessoas estavam lá a correr, irmãos. Para ganhar o quê? Talvez um bocadinho mais de forma física, baixar um bocadinho o colesterol. Isso é bom. Mas nós temos acesso ao trono da graça. Se queremos ser parecidos com Jesus, irmãos, nós temos que treinar. A Bíblia nos diz que todos os servos do Senhor gastavam muito tempo em oração. O próprio Senhor Jesus passava às vezes a noite inteira a orar. E nós achamos que podemos viver como Ele e não ter disciplina na oração. A oração é, irmãos, uma disciplina. Nós não a fazemos só quando nos apetece, porque senão não vamos fazer quase nunca. É preciso haver tempo, local, hora. É preciso haver determinação. É preciso que as nossas orações incluam adoração, intercessão, petição, batalha espiritual. Nós precisamos manter disciplina nas nossas vidas de oração, porque nós não podemos tentar ser como Jesus. Temos que treinar para chegar lá. Meditação na palavra. Nós sabemos que a Bíblia é a revelação de Deus. Mas já sabemos isto de uma forma tão matemática que nós o falamos como não tendo tanta influência. Parece que não mexe realmente mais com o nosso coração. É a revelação de Deus. Irmãos, é a revelação de Deus. O único Deus verdadeiro. O grande eu sou. Aquele que fez tudo o que está à nossa volta. Se nós só estamos vivos pela sua misericórdia, e Ele quis se revelar a nós, porque de outra maneira nós não poderíamos chegar a Ele. E Ele quis se revelar a nós, e sabendo que nós comemos muito queijo, esquecemos tudo. Ele deu a sua revelação por escrito, que era para ficar mais fácil. Porque assim a gente podia ler, e ler outra vez, e ler novamente, e perceber que precisamos da sua palavra. Nós temos a Bíblia na nossa língua, nós temos várias traduções e modelos, nós temos Bíblias de estudo em quantidade industrial, nós temos acesso a tanto material fácil hoje em dia para estudar a Bíblia. Mas, no entretanto, passam-se dias sem a abrir, dias sem ler, sem meditar, sem estudar. Nós temos uma escola bíblica dominical, onde nós estudamos a Bíblia só uma vez por semana, mas estudamos uma vez por semana, sentamos para estudar. É um momento diferente, porque ali sempre há alguma possibilidade do irmão trazer alguma pergunta, colocar alguma dúvida, questionar alguma coisa, dar alguma opinião, perguntar se a sua ideia está correta ou não. Mas nós temos menos de metade dos membros da igreja inscritos na escola bíblica dominical. Sabemos que a Bíblia é muito importante, mas parece que não é tão importante assim estudá-la ou conhecê-la de verdade. Depois nós não percebemos, irmãos, porque que na hora da luta parece que nos falta a palavra. Depois nós não entendemos porque que diante da tribulação a nossa fé parece resvalar. Depois nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não temos tempo para o seu livro. Enquanto que para as novelas e para os programas que não acrescentam nada à nossa vida, nós temos horas. Porque as audiências das novelas, irmãos, entre os evangélicos são praticamente iguais às da população em geral. Nós não podemos tentar viver como Jesus viveu. Temos que optar e entender se realmente este é o alvo da nossa vida. E se é preciso treino. Jejum. Eu sei que não é um tema agradável. Mas nós lemos na palavra de Deus que o jejum foi usado por todos os servos de Deus da Bíblia. Recentemente gastamos tempo com os irmãos verificando aqui quantas vezes a palavra nos fala a respeito disto, do valor do jejum associado à oração, porque junto intensifica. Milhões de pessoas de outras religiões praticam um jejum sem sentido, sem razão. E nós temos um, com um objetivo claro. Mas sempre que chegamos a este ponto, há sempre muitas razões, há sempre muitas desculpas, há sempre muitos motivos pelos quais nós não podemos fazer isto. E depois nós não percebemos porque é que os nossos corações não se movem pela palavra e não choram pela nação. O jejum bíblico, irmãos, é valioso para o nosso crescimento espiritual. É disciplina? É. Nenhuma disciplina é agradável. Converse com um atleta, converse com um pianista, pergunta a ele se depois não dói.
Já conversou com um atleta de alta competição? Nós temos aqui irmãos que já foram atletas de alta competição, temos aqui irmãos que são especializados nesta área da ciência. Nós temos um irmão da nossa igreja que tem doutorado em educação física. Conversem com ele e perguntem se os exercícios físicos feitos pelos atletas de alta competição doem ou não doem. Custam ou não custam. Se o indivíduo não tem que subjugar o seu corpo, como Paulo falava aqui, eu subjugo o meu corpo. Pergunte, irmãos, ao pianista. Vá perguntar aos nossos alunos da escola de piano. Apesar de não serem pianistas treinados para concertos, perguntem a eles se eles não ficam com dores nas articulações depois de estar ali a tocar 1 hora. O jejum vai trazer alguma dificuldade física, irmãos, mas é treino. Eu preciso treinar porque não há outra maneira de eu ficar mais parecido com Jesus. São muitas as disciplinas, eu vou falar só de mais uma, irmãos. Solitude. A palavra nos diz que estar a sós com Deus é essencial para ouvir a sua voz e entender a sua vontade. Nós vivemos no meio de um mundo que faz tanto barulho, irmãos, tanto barulho. É impressionante. É tanto barulho à nossa volta que nós perdemos a capacidade de ficar em silêncio. Foram feitos estudos numa faculdade de psicologia em que colocaram pessoas em silêncio, em salas em completo silêncio, e o tempo que as pessoas conseguiam aguentar em silêncio era realmente ridículo, irmãos. A média do tempo que as pessoas conseguiram ficar em silêncio naqueles testes foi à volta dos 2 minutos e pouco. As pessoas ficavam desesperadas. Perdemos a capacidade de ficar quietos, sem ter alguma coisa a falar ao nosso ouvido, sem ter algum barulho à nossa volta. Mas o silêncio, irmãos, é muito importante para nós ouvirmos o Senhor. A Bíblia nos chama muitas vezes. O salmista transmitia a voz do Senhor ao coração do crente quando ele dizia assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Cala, quieta, parem de falar um bocadinho. Só um bocadinho, que eu quero falar, mas não consigo. Já teve a dificuldade de falar com alguém que não parava de falar? A pessoa falava, e você queria dizer alguma coisa e não conseguia. E chegava uma hora que você já começava a ficar angustiado, porque queria falar e não conseguia. Já imaginou? Essa é a nossa relação com Deus. A gente não deixa Deus falar, a gente fala. E quando Deus quer dizer alguma coisa, a gente já foi embora. Temos que parar, irmãos. Temos que dar tempo para o Senhor falar connosco. O grande pregador batista do passado, Spurgeon, dizia assim: há momentos em que a solidão é melhor do que a comunidade e o silêncio é mais sábio do que a conversa. Nós devíamos ter lugar e hora separada para regularmente ficarmos quietos e ouvir o que Deus tem para nos dizer. Não é aquela meditação vazia do Oriente, não. É a busca da voz do Espírito, porque Ele quer falar, mas Ele não grita. Nosso Deus é muito educado. Ele não grita. Ele fala suavemente. Se nós não ficarmos quietinhos, irmãos, nós não vamos conseguir ouvir. A vida cristã não se vive por tentativa. Nós não podemos viver pelos padrões e esquemas do mundo e de repente achar que vamos conseguir fazer como Jesus fazia, falar como Jesus falava, reagir como Jesus reagia, assim de um momento para o outro. Não vamos. Não podemos deixar de lado as disciplinas que a palavra de Deus nos ensina e depois pensar que por tentativa vamos conseguir sentir e servir como Jesus sentia e servia. Há práticas, a Bíblia nos diz, mas elas dependem de nós. Dependem de nós. Dependem de perseverança, dependem de vontade, mas dependem de nós. O meu desafio para os irmãos é: não olhemos para isto apenas com alguma tristeza no coração e dizer assim, eu devia estar a fazer e não faço. Não, olhe pelo sentido positivo e diga assim, muito bem, se é preciso, eu quero, este é o alvo da minha vida e vou começar hoje, não é amanhã. E não digamos, irmãos, não tenho tempo. Todos nós temos tempo. Por mais atarefada que seja a nossa vida. Nós temos tempo para aquilo que nós achamos que é importante. E não há nada mais importante do que isto. Tentar ou treinar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Nós que sejamos uma igreja de crentes que não são reprovados, mas que são aprovados pelo Senhor.
porque compreendem a necessidade das disciplinas cristãs e separam tempo perseverante diante do Senhor para crescer para o alvo supremo, o autor da nossa fé, o padrão do varão perfeito, Jesus Cristo.